A paz do Senhor. Amém. Tudo bem com vocês? Amém. Maravilha. Tome seu assento, por favor, em nome de Jesus. Pode ir. Pessoal, quero agradecer a oportunidade de estarmos aqui, de compartilhar com vocês uma palavra, uma mensagem através desse ensino nesta noite. E hoje a gente vai falar sobre o tema que é as ordenanças de Cristo à igreja. Tá? Pode parecer um tema simples, um tema comum da maioria, um tema que boa parte já conhece, mas a gente vai aprofundar algumas coisinhas aqui nessa noite e trazer um assunto também muito pertinente que conecta com essas duas ordenanças. Quero louvar a Deus pela oportunidade de estar com vocês, ministrando aqui para os jovens. Ano passado o Jeter esteve ministrando e esse ano ele me convocou para estar aqui ministrando com vocês, então é um privilégio para mim. Antes de começarmos, eu quero fazer uma dinâmica e eu quero chamar o meu amigo Guilherme. Acompanha ele aqui, traz ele aqui, por favor, que ele está vendado. Nosso amigo Guilherme é lá da congregação do El Shaddai e ele vai participar aqui de uma brincadeira nossa. Ó, tem um degrau aí, isso. Aê, muito bem, fica aqui do meu lado. O Guilherme, ele vai representar todos nós. Um passo mais para cá. Maravilha. E é uma brincadeira muito conhecida de todos nós. Você, pelo menos uma vez na sua vida, já viu essa brincadeira. O Guilherme, ele já possui alguma coisa e essa coisa está escrito na tela. Todo mundo pode acompanhar, é o que ele já tem. E você está vendo alguma coisa, Guilherme? Nada? Ele não está vendo mesmo, né? E nós vamos brincar do troca ou não troca. Quem já brincou disso? Legal, interessante. Então, Guilherme, você tem as oportunidades nesse momento de trocar ou não trocar. O que você já tem está na tela. E aí eu quero te oferecer para trocar por uma outra coisa. Você troca o que você tem pelo que está na tela agora? Não. Faltou o microfone aqui, mas não tem problema. Ele disse não, ok? Certo? Foi o que você disse? Beleza. Ele não troca. Palmas para ele, gente. Ele não troca. Não trocou. Bom, o que você tem, você trocaria por esta outra coisa que eu estou... Um microfone, pega aí. Isso, para falar. Você trocaria o que você tem por essa palavra que aparece agora na tela? Sim ou não? Sim. Sim! Palmas para o Guilherme, gente. Que bênção, né? Ele está escolhendo, tomando suas decisões. Que coisa, né? Você troca o que você acabou de escolher pela coisa que está na tela agora. Também. Troca? Pode trocar. Troca também. Palmas para o Guilherme! Certo, Guilherme. Vamos ver. A última decisão. Você troca o que você tem agora pelo que aparece na tela nesse momento? Sim ou não? Oi? Não. Tem certeza? Sim. Não troca? Não. Então tá bom. Palmas para ele, gente. Tira as vendas aí, Guilherme. Dá para tirar rapidinho? Só puxa assim. Isso. Olha com o que você ficou aí. Fica aqui. Com o que você ficou aí, Guilherme? Com o pecado, né? Você teve a última opção de escolher essa palavra aqui. A última? A última. Salvação. E você decidiu não trocar. Por quê? Por que você decidiu não trocar? A salvação. O pecado pela salvação. Eu não estava vendo. Você não estava vendo. É isso aí. Obrigado. Palmas para ele. Obrigado pela participação. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Ei, assim sou eu e você. Todos nós somos como o Guilherme. Começamos e nascemos pequenininhos, crianças, salvos. Tendo
sendo protegidos pela salvação de Deus. Mas a partir do momento que a gente começa a crescer, nós começamos a tomar decisões. E muitas vezes as nossas decisões são irracionais na nossa mente, ou a maioria delas racionais, e a gente toma essas decisões, mas olhando só para o mundo físico, só para o mundo material, e não observando e nem se atentando ao mundo espiritual. E o que nós vamos falar aqui nessa noite, sobre as ordenanças, e sobre toda essa semana que nós estamos vivenciando aqui, muitas coisas não são materiais, são imateriais. São do reino espiritual. E nós precisamos ter a visão espiritual desses assuntos. Hoje nós vamos falar sobre as ordenanças. Deixa eu passar aqui rapidamente. Nós vamos falar sobre as ordenanças de Cristo à igreja, que são o batismo, a ceia do Senhor. E muitas vezes parece só uma simbologia distante, mas é um símbolo que trata algo real, não é só algo invisível. E o mais interessante é que o Guilherme, ele estava aqui tomando as decisões e ele não pediu ajuda de ninguém. Ele poderia, será que pedir ajuda? Eu não disse nada a ele. Mas nós, no nosso cotidiano, podemos pedir ajuda de alguém. Podemos pedir ajuda, primeiro, de Deus, do Espírito Santo. Em segundo lugar, dos nossos pais, aqueles que nos criam. Em terceiro lugar, os nossos líderes, que são e desejam o cuidado das nossas vidas. Então perceba os irmãos, perceba vocês, jovens e adolescentes, que a nossa vida é feita de escolhas. E hoje a gente vai falar sobre essas ordenanças, que é tomar decisões na vida cristã. Estudamos sobre a origem da igreja, estudamos sobre muitos pontos já nessas 4 palestras que vocês já tiveram. Hoje a gente vai estudar que nós precisamos tomar decisões. Nós precisamos tomar decisões, primeiro, o batismo. E o batismo ele tem alguns requisitos. E depois também devemos tomar posição quanto à ceia do Senhor. Certo? Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Continuando aqui a nossa palestra, vamos iniciar falando sobre o que é ordenança. Ordenança nada mais é que uma decisão, é uma lei, uma prescrição ou um mandamento. Ordenanças, por exemplo, vai dormir. Se for do pai e da mãe, com certeza é uma ordenança, né? Agora, tem algumas ordenanças mais rigorosas, né, que são sinônimos de ordem, mandamento. Que tipo de ordenanças a gente pode falar? Dando exemplos aqui, a gente pode falar de leis, por exemplo, são ordenanças. E o batismo e a ceia do Senhor são 2 ordenanças que Cristo deixou à igreja. São ordens, são mandamentos. A primeira delas, vamos falar sobre o batismo. Eu queria que você repetisse essa frase que está ali embaixo. 1, 2, 3. Muito bem, o batismo é um levantamento, é um levantando para uma nova vida. Olha o que está lá em Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí não está o verbo primeiro, batizar. E isso que precisa ficar claro para a gente nessa noite. O primeiro verbo que aparece aí é vão. Ir por todo mundo, e aí esse ir, Marcos fala um pouquinho mais, que é, vão por todo mundo e preguem o evangelho. Preguem o evangelho. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que aqueles discípulos que já tinham crido em Jesus, que já haviam sido batizados, eles estavam agora recebendo uma ordenança. Vão e preguem. Vão e preguem. E depois que você pregar o evangelho a toda criatura, para quem você pregar, esse alguém crer e for batizado, será salvo. Mas perceba você que o critério para a salvação não é o batismo. Ou, por exemplo, só batismo salva? A gente vai falar sobre isso. É uma pergunta importante. Mas ali está a segunda parte. Quem, porém, não crer, será? Quem não crer, será? Então não adianta você se batizar se você não crer.
em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. É necessário crer. Exemplo máximo, o ladrão da cruz. Ele teve a oportunidade de ser salvo lá na cruz, mas ele não teve tempo de ser batizado. A ordenança é uma ordem de fato, mas se você não tem tempo, você está no leito de morte, é uma coisa. Agora, nós que estamos aqui, temos oportunidade constantemente na nossa igreja, a cada 4 meses, de participar do batismo. Requisito para participar do batismo: preciso crer em Jesus Cristo. Vamos falar sobre a origem e significado do batismo. De onde vem o batismo? O batismo é um cerimonial, foi praticado por João Batista, por Jesus Cristo e os seus discípulos e pelos cristãos primitivos. Lá naquela época já foi introduzido o batismo. E esse batismo é um cerimonial, a gente vai ver detalhes dele, calma, fique tranquilo. Mas ele é um cerimonial. Por isso a nossa igreja reserva um culto especial para o batismo, para que se cumpra esse cerimonial. O primeiro requisito, João colocou como requisito para o batismo, lá nos evangelhos, que era o arrependimento dos seus pecados. E esse é o primeiro requisito, se arrepender dos seus pecados. Reconhecer que você é pecador, reconhecer que você é falho. E a igreja primitiva colocou como segundo requisito, que é crer em Jesus como Salvador. Então, nós vemos isso na história de Atos dos Apóstolos, que era necessário ter arrependimento dos seus pecados e reconhecer Cristo como seu Salvador, para que houvesse a oportunidade de batismo. E o que é batismo, Géser? Vamos lá, do grego baptizo, batismo significa mergulho. Olha a palavra, já significa o que ela é. Mergulho, imersão, submergir. É uma importante prática da Igreja de Cristo e é uma identidade da Igreja de Cristo nos dias atuais. Ainda hoje é uma identificação dos membros do corpo de Cristo. E aí eu vou fazer a pergunta que é: quantos aqui não são batizados? Levanta sua mão. Muito bem. Hoje eu espero que você saia aqui com um desejo maior de se batizar. Aqueles que já são batizados, que saiam com convicção do que é o batismo e ajudem a ensinar outras pessoas sobre isso. Então, eu já participei do batismo, não preciso saber. Não, preste atenção, que tem coisas muito bonitas aqui para a gente falar. Batismo é uma ordenança. Então, o ensino bíblico concernente ao batismo é que ele é uma ordenança. A ordenança traz ideia de uma prática. Então não é só o que está escrito na Bíblia. É algo que a gente deva praticar. É uma cerimônia, é um memorial de algo. A gente vai explicar isso logo em seguida. O que não é o batismo? O batismo não é sacramento. Que algumas outras igrejas por aí vão pregar que o batismo é sacramento. Que o batismo seria para a salvação. Nós não cremos dessa forma. O batismo não é um ritual que garante a salvação. Eu me batizar e viver a vida do jeito que eu quiser, estou garantido a salvação? Não. Preciso crer em Jesus e viver uma vida em obediência aos seus mandamentos. Amém? Maravilha. Ainda, o batismo não é para criança, não é para qualquer um. O batismo de bebês foi instituído entre o 2º e 4º século da história da igreja, e houve alguns que defenderam essa teoria, mas Jesus é o nosso maior exemplo, e Jesus não foi batizado quando criança. Jesus foi apresentado ao Senhor no templo, e Jesus deu o exemplo em todas as coisas. Jesus deu o exemplo que ele foi apresentado, e ele também foi batizado, dando-nos o exemplo. Ele foi batizado por João, e em uma idade adulta, e consciente de seus atos. Jesus tinha consciência do que ele estava fazendo e deixando um ensinamento pelo seu exemplo para nós. Então, por isso que nós praticamos, exercemos o batismo. Ainda vamos falar sobre o símbolo e o propósito. O primeiro símbolo, o propósito, é a identificação com Cristo. Então, o batismo é um símbolo da morte e sepultamento para o mundo, desejos e valores.
é um símbolo da nossa morte para o mundo de pecado, para os desejos do mundo, mas também para os nossos desejos. Matar a nossa carne, matar os valores que a carne acredita, que a carne nos leva a executar. E é um sinal, um simbolismo de ressurreição para Deus, para vivermos uma nova vida. O testemunho também é público da nossa fé cristã. O batismo é o testemunho público dessa fé que nós praticamos. Simboliza, então, a união entre o crente e Cristo. Olha que forte isso, irmãos. Simboliza. Por quê? Porque ao crer em Jesus Cristo, quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, essa decisão já aconteceu. Agora, o batismo é um testemunho para o mundo da sua decisão. Da decisão que você tomou de abandonar a sua velha vida e viver uma nova vida com Cristo. Então, através da morte, sepultamento e ressurreição. A gente vai falar melhor disso. Então, dando testemunho de forma pública, sua vida em Cristo. Os candidatos ao batismo devem estar convictos e conscientes da fé. Não é só, vou lá me batizar, vamos ver no que dá. Não, precisa estar convicto. Por isso que é feito discipulado. Por isso que os líderes vão atrás, perguntam, pesquisam sobre a pessoa. Você está convicto? Você tem certeza do que você está fazendo? Esse é o papel também da liderança, porque precisamos preservar o corpo de Cristo, certo? Salvos e convertidos que estão dispostos a seguir Jesus. Então é para esses que já aceitaram Cristo e estão dispostos a abandonar tudo para seguir Jesus. O batismo também é uma rendição em que o que era inimigo de Deus, ele faz a sua última rendição. Imagina um inimigo, aquele que, um assaltante, por exemplo, né, está assaltando alguém, e ele faz pede para a pessoa se render, certo? No caso, o inimigo éramos nós. E nós vivíamos uma prática de pecado. E Deus está lá do trono apontando para a gente assim, se arrepende, senão você vai morrer. Mais ou menos isso. Estou traduzindo, resumidamente, ok? E aí Deus te dá uma oportunidade para ser salvo. O que eu preciso ser salvo? Preciso morrer? Não, só aceita meu filho e obedece os mandamentos. Simples assim. Aceita o meu filho e obedece os meus mandamentos. E aí você vai ser rendido. Você se rende a esse ser Deus Todo-Poderoso. Amém? Maravilha. Também não há espaço para indecisão no batismo. A gente precisa ter convicção. Somente cristãos indecisos rejeitam ser batizados. Primeiro, talvez por uma ignorância do significado. Não entenda o que significa o batismo. E não entenda o significado de fato, ser um aspecto de rendição, de entrega total, mas do que você já tomou de decisão. É um símbolo da sua decisão no coração. E em segundo, a falta de convicção talvez seja um problema. Eu não sei se eu estou apto para o batismo. Eu acho que eu sou fraco. Eu posso voltar a pecar. Não, batismo não te imuniza de pecado, viu? Se eu fizer uma pergunta aqui no plenário agora, para aqueles que já foram batizados, se pararam de pecar, acho que a nossa resposta vai ser unânime. Não. Ninguém aqui foi imune de pecado pelo batismo. Todos nós pecamos. Agora, nós somos humildes em reconhecer que nós precisamos e dependemos de alguém para sermos salvos. Por isso nós nos batizamos. Por isso nós reconhecemos Cristo como nosso Salvador. Porque nós somos dependentes da salvação e da graça de Cristo. Continuando. Aqui tem um texto, eu não vou ler o texto, que é muito longo, mas eu quero que você leia na sua casa, Romanos capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 11. Se você quiser, pode anotar. Eu vou pular isso daqui, porque eu vou já aplicar. Vamos trazer um símbolo do batismo, ok? No tanque, olha o meu desenho do tanque. O nosso tanque está ali, então imagine vocês, a escada de descida, a escada de subida é a mesma ali. Mas a gente vai fazer uma projeção diferente. A primeira
escada que o batizando desce, ela significa a morte para o mundo, a morte para o pecado. Essa descida significa a morte para o pecado e a sua vida passada. O velho homem está morto. Segundo ponto, a imersão. No momento que o celebrante chega ali e ele vai imergir o candidato, significa o sepultamento para essa nova vida, para essa velha vida, perdão. O sepultamento para a vida antiga. E aí tem uma curiosidade. Você já foi num velório e num sepultamento que sepultou só uma parte do corpo? Alguém aqui já foi? Não. Normalmente se batiza, se morre, se enterra a pessoa, sepulta o corpo todo. Por isso o batismo de imersão, que ele é por cobrir o corpo com a água, como símbolo de sepultamento, e aí sim dá-nos o entendimento de que a nossa mente precisa ser mudada, que os desejos do nosso coração precisam ser mudados, e agora a gente precisa de uma vida em espírito, uma vida com Cristo. Então essa imersão significa o sepultamento. Em terceiro passo, aqui um versículo, 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Terceiro ponto, a imersão. Ao subir o candidato da água, isso é rápido, hein, gente? Quem já participou do batismo vapt-vupt, né? Imersão. A imersão significa já a ressurreição para a nova vida. Então aquelas águas ali do batismo não tem poder para fazer isso, gente. Elas são um símbolo. O que tem poder? A cruz de Cristo, o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Então o batismo é o símbolo da morte de Jesus, ok? Então, ressurreição para uma nova vida. Eu vou pular algumas coisas aqui para a gente ganhar tempo. Quarto ponto, a saída, os primeiros passos fora, saindo depois da ressurreição, significa a nova vida. Os primeiros passos de uma vida. Os primeiros passos dessa novidade de vida. Então, essa novidade de vida não pode parar depois do batismo. Na verdade, essa nova vida tem que ser todos os dias. Todos os dias que a gente acorda, nós precisamos pedir novas experiências, novas vivências com o Senhor Jesus. Amém? Desenhado ficou legal? Ficou mais fácil? Vamos passar aqui. Esse é o batismo. A fórmula e método do batismo. Vamos voltar para o versículo? Mateus 28:19 diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí é um mandamento já com a impetração do batismo que a gente vai ver daqui a pouco. O método, então, meus queridos, existe um método da efusão, que não é o que nós cremos, que é feito, inclusive lá no batismo infantil em outras denominações, é a água derramada sobre a cabeça e não a imersão do corpo totalmente. A aspersão, que é pegar um pouquinho de água e jogar na cabeça de alguém, também não. O que nós cremos? Na imersão. A palavra batismo significa imersão. Então, já que é imersão, a gente pratica imersão. Amém? Então é batismo mergulhado na água. E lá no batismo existem duas perguntas principais que acontecem. Hoje na nossa igreja nós temos o juramento que é feito aqui, essas perguntas acontecem aqui fora do tanque também. Olha lá. Primeiro, você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador? Aqui não está perguntando a sua cor de pele. Aqui não está perguntando se você é de qual congregação. Aqui não está perguntando nada sobre essa vida. Mas está perguntando na sua fé. Você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? E a resposta deve ser? Sim. Vamos ver se todo mundo batizou mesmo? A resposta deve ser? Sim, eu creio, né? Não vai esquecer do creio, que é importante, amém, irmãos? É só sim, né? Sim, eu creio. E a segunda pergunta, promete, atenção, promete segui-lo e servi-lo todos os dias da sua vida?
Olha a promessa que você faz no cerimonial do batismo. Ah, já fiz o batismo, não preciso aprender mais nada. Vamos lembrar, pelo menos, do que a gente prometeu lá dentro do tanque. Prometemos segui-lo, prometemos servi-lo todos os dias da nossa vida. E a resposta foi? Alguns ainda não fizeram, não tem problema. Mas você que tenha desejo de fazer isso e cumprir essa ordenança de Cristo em sua vida. E aí vem a impetração do batismo. Como é que funciona? O celebrante, ele vai falar assim para a pessoa: segundo a sua fé, mediante a sua fé e o seu testemunho. Ele não está dando testemunho dele mesmo. Ele está dando testemunho do que você respondeu ali para ele. Segundo a sua fé e o seu testemunho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho, Jesus Cristo, e do Espírito Santo. E água na pessoa. Essa é a impetração do batismo. E deva ser dessa forma, porque nós fomos orientados e a ordenança de Cristo é que seja nesse formato. Então, precisamos tomar cuidado para não fazer de outra forma, e tomar cuidado que nós já decidimos alguma coisa, nós já prometemos alguma coisa, e alguns de nós estamos abandonando aquilo que nós cremos, aquilo que nós já confessamos. Precisamos preservar isso. Você tem desejo? Quantos aqui têm desejo de se batizar de novo? Posso me batizar de novo, Géser? Não. Mas a alegria do batismo é tão penetrante no nosso coração que eu tenho o desejo de me batizar de novo. Mas aí o texto bíblico lá em Hebreus, não trouxe aqui para vocês, mas em Hebreus falam a respeito de sacrificar Cristo novamente. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Se batizar novamente. Ah, mas eu me batizei lá, o batismo infantil, você não tinha consciência, então é necessário se batizar de novo. Você talvez pode ter vindo de outra denominação, que o batismo não foi segundo essas ordenanças de Cristo. Então é necessário que seja realizado o batismo novamente. Amém? Primeira ordenança já foi, agora vamos para a segunda. A Santa Ceia. Vamos ler a frase embaixo? 1, 2, 3... Quem disse essas palavras? Alguns ficaram na dúvida, né? Paulo escreveu aos 1 Coríntios, e é o texto que a gente mais lê na ceia, mas as palavras não são de Paulo. Paulo fala sobre aquilo que ele recebeu do Senhor. Fazer isso em memória de mim. Cristo Jesus falou isso. Então vamos para o texto. Porque, 1 Coríntios 11, 26, é o texto adotado aqui. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então, o que é a ceia? A ceia do Senhor é um memorial do sacrifício do Senhor. Agora, nós já vimos o batismo, e aqueles que participaram do batismo têm a oportunidade de participar da ceia do Senhor. E, importante parênteses aqui, não é vou lá tomar ceia hoje. Vou participar da ceia do Senhor. Tomar ceia, você toma água, você toma um monte de coisa por aí, mas participar da ceia é participar da mesa preparada do pão e do sangue do Senhor. É algo mais profundo. Eu vou lá comer um pedacinho de pão e tomar um sucozinho. Não. Você vem participar da ceia e da mesa posta em memorial ao sacrifício do Senhor. E ela deve ser realizada por seus seguidores, por nós. Nós devemos relembrar a ceia do Senhor, e nós fazemos isso mensalmente na nossa igreja. Lembrar o sacrifício de Cristo com reverência, júbilo e expectativa. Vamos falar rapidamente os elementos e significado. Os elementos da ceia, gente. Pão e vinho, todo mundo conhece. O pão, ele representa o corpo de Jesus Cristo. E eu destaquei aí a palavra representa. Por que, Géser? É importante isso.
porque é um símbolo, novamente, a dinâmica que eu fiz aqui no começo, algo invisível para representar algo imaterial, para representar algo que conecta o nosso espírito a Deus, certo? Então são decisões que nós tomamos, de participar, de batizar e de participar da ceia do Senhor. O vinho, o suco de uva, ele representa o sangue de Jesus Cristo. E aqui abro outro parênteses para dizer para vocês que na Bíblia existem duas fases do vinho. Duas palavras, pelo menos, são encontradas, pelo menos, tá? São, na verdade, outras, mas pelo menos duas sobre vinho. Para o judeu, na cultura judaica, o vinho mais puro é aquele extraído mais recentemente da uva. Então era o vinho, o suco de uva nos nossos dias, ok? Aquele que já era fermentado, já era levado quase e ao ponto de ser um vinagre, uma outra utilização, tudo bem? O sangue, então, representado pelo suco de uva. Lá em João 6, também tem vários textos, e eu quero deixar que você leia do versículo 47 ao versículo 55. Faça essa leitura em casa, que vai falar sobre Jesus, o pão da vida. A gente vai pular para o significado. Qual que é o significado da ceia? Primeiro a gente tem que entender que a nossa igreja, nós assembleanos, cremos no simbolismo. O pão simboliza o corpo de Jesus. E o suco representa, o vinho, representa o sangue de Jesus Cristo. Há outras interpretações, ideias trazidas por Agostinho, por exemplo, que é a transubstanciação. Ideia que Cristo se transforma, o pão se transforma no corpo de Cristo e o vinho se transforma no sangue de Cristo. Por que nós não acreditamos nisso? Jesus estava lá instituindo a ceia e falou assim, olha, este é o meu corpo, e partiu o pão, certo? Como é que Jesus ia estar no pão se ele estava instituindo a ceia ali? Não faz sentido, certo? Então, por isso é um símbolo. Outra coisa que alguns anunciam aí é a consubstanciação, ideias de que Cristo está no elemento. Não, é uma alegoria, mais ou menos assim. Cristo disse, eu sou a porta. Alguém ali que entrou pela porta da igreja acha que passou por Cristo? Que passou através de Cristo? Não, ninguém. O plenário ficou em silêncio. Por quê? É um símbolo. Cristo falou simbologicamente. Uma metáfora. Certo? Agora, o pão, ele representa o corpo, símbolo. O vinho representa o sangue, símbolo. Ok? Então você não vem para beber o sangue de Cristo, nem para comer a carne de Cristo. E esse fazer em memória, irmãos, é trazer a realidade nossa, a potência dos originais, do sentido original. Relembrar, de fato, o sofrimento de Cristo por nós. Por isso que o culto da ceia, o nosso pastor orienta que os pregadores preguem, anunciam Jesus crucificado, a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo. Pede, inclusive, aqui na sede, para os líderes, olha, organizem os grupos para que cantem louvores, referência ao sacrifício de Jesus Cristo. Esse deva ser o nosso culto e deva ser uma alegria. O propósito da ceia do Senhor, olha o que está no versículo que nós já lemos. Vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Olha essa parte que foi grifada aí. Anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Esse significado está dividido em 3 etapas. Tríplice memorial. Primeiro, passado. Relembrar a vitória de Cristo sobre o pecado, a morte e o diabo. Então, é relembrar o que já aconteceu, é relembrar que a vitória de Cristo também é a nossa vitória e que já fomos reconciliados com Deus e justificados dos nossos pecados. Então é o que já aconteceu no passado. Em segundo lugar, é algo que também se refere ao presente. Que presente, Géser? Ele realça a nossa comunhão. Por isso que o culto de ceia deva ser participando na igreja, em comunhão com os irmãos, e não só. Temos alguns casos, alguns irmãos doentes, que é levado a ceia para eles participar, mas se é por falta, fiquei dormindo, perdi o culto, aí não dá, né, irmãos? Aí é triste, né?
Alguém aqui já faltou na festa do seu aniversário? Levanta a mão. A festa mais importante para nós, no nosso aniversário, a gente está presente. Agora, a festa de Cristo, que morreu e ressuscitou por nós, muitas vezes nós negligenciamos e trocamos ela por outras coisas. Cuidado com isso. Valorize a ceia. E a expressão mesa do Senhor sugere que Jesus está presente e Ele está nos recebendo como anfitrião desta festa. Olha que lindo isso. Mas tem um porém aqui. Quando há espírito de divisão, de litígios, intrigas no meio da igreja, o sentido da ceia perde totalmente o seu significado. Por isso que Paulo orienta aqui, vá lá e se conserte com seu irmão antes de participar da ceia. É importantíssimo isso. Seguindo aqui, se remete também ao futuro, irmãos. Somos peregrinos na terra. Somos também viajantes por aqui, não somos definitivos. E se refere à promessa da volta de Cristo e à promessa das bodas do Cordeiro. Olha só que grandes significados a ceia do Senhor tem para nós. Então, por isso nós precisamos, no culto de ceia, participarmos de modo reverente. Participarmos não porque somos dignos, mas porque a graça de Deus se manifestou em nossas vidas. Participarmos de uma forma reverente, mas também de uma forma festiva. Não celebramos um funeral. Jesus não só morreu e está lá enterrado. Nós celebramos a ressurreição de Cristo. E essa ressurreição nos dá esperança. Se Cristo morreu e ressuscitou, nós também podemos e vamos, aqueles que creem nele, vamos morrer e ressuscitar um dia. Amém? Você crê nisso? Que bênção. Também, para fechar esse significado, o que é participar indignamente? Aí Paulo fala essa expressão indignamente. O que seria indignamente? Primeiro, de maneira desordenada. Participar da ceia do Senhor de maneira desordenada. Ontem falamos sobre, a irmã Simone trouxe aqui para a gente, o assunto da organização da igreja. E hoje a aula em seguida vai falar sobre o culto. E esse culto deva ser de forma ordenada. O culto de celebração da ceia precisa ser de forma ordenada. Em segundo ponto, esse indignamente se refere a uma maneira irreverente. As pessoas virem à igreja de forma irreverente. As pessoas virem à igreja para participar da ceia e batendo papo, conversando, de forma a não levar em consideração o real significado da ceia que nós já tratamos na aula de hoje. Então, todos aqueles significados são um momento de nós fazermos uma contemplação, um memorial, trazermos a nossa memória e fazermos uma reflexão sobre o sacrifício de Cristo, sobre a nossa comunhão de fato e também as promessas de Cristo para a nossa vida. E um terceiro ponto, que já encaro aqui para a minha finalização, que é de maneira indisciplinada. E esse indisciplinada é o assunto do terceiro tópico da minha fala nessa noite, que é sobre a disciplina cristã. Vamos ler a frase que está embaixo? 1, 2, 3. Falar de disciplina parece forte, mas eu vou tentar ser algo mais direto e simplório de uma forma tranquila, para que você entenda que disciplina não tem a ver com matar alguém. Disciplina tem a ver com cura. Disciplina tem a ver com restauração. Muitos de nós encaramos disciplina como a maldade que os pais fazem com os filhos. E essa não deve ser a nossa vivência. Eu fui disciplinado pelo meu pai. Eu fui colocado de castigo. E aí, eu faço a pergunta nessa noite. Quem aqui já foi colocado de castigo uma vez na vida?
Uma vez, pelo menos na vida. Todos nós, né? Mas aquela disciplina valeu a pena. Aquela correção. E a disciplina, não estou falando de bater, de agredir, estou falando de correção. Vamos lá, vamos entender. O significado de disciplina. O que é disciplina? Disciplina é um conjunto de regras propostas a serem cumpridas, irmãos. Ela serve para organizar um lugar ou um grupo de pessoas, por exemplo, as leis de trânsito. Quem aqui já varou o sinal vermelho? Ó, bastante honestos, né? Talvez você teve sorte de não bater em ninguém, mas foi contra a lei de trânsito, certo? Foi uma indisciplina. Mas você está assumindo o risco. Você passou no sinal vermelho, você está assumindo o risco, porque você foi ensinado, quando foi tirar a carteira de motorista, que passar sinal vermelho é indisciplina, é errado, pode causar um acidente. Então você está assumindo o risco. A disciplina cristã é a mesma coisa. Vamos lá, o significado. Primeiro, disciplina como matéria. Você talvez já ouviu a palavra disciplina lá na escola, ou na faculdade. Tem uma disciplina de matemática. Para alguns é coisa terrível. Mas é uma matéria, é algo que vai estudar, etc. Esse não é o significado que a gente está observando de disciplina. Disciplina também pode ser enxergada como obediência. Uma pessoa que é disciplinado, uma pessoa que ela sabe o que fazer, ela deve fazer e ela faz o que deve ser feito. Essa é uma pessoa obediente, uma pessoa disciplinada, certo? E a terceira, que é o nosso ponto de hoje, que é sobre a disciplina como correção. A disciplina cristã, ela é para nos corrigir, para que nós, que estamos em um caminho meio torto, longe da presença do Senhor, venhamos a voltar para o caminho estreito, da presença do Senhor. E a gente volte a ser orientados e guiados pelo Senhor. O significado, então, como correção, eu trago alguns exemplos. Por exemplo, quem aqui quebrou o braço alguma vez na vida? Ou a perna, talvez? Alguns. Doeu? Sim ou não? Doeu. E talvez alguém deslocou até os braços, né? E quebrou de fato. E alguém lá no hospital teve que fazer uma manobra para colocar no lugar. Doeu mais. Para corrigir algo que está errado, às vezes causa dor. Um braço quebrado, destroncado, para voltar ele no lugar, muitas vezes precisa causar dor e encaixar ele no lugar. Dói, mas é para o seu bem. É chato o líder falar, o pastor corrigir, mas é para o seu bem. E a correção não está aqui só no aspecto, irmãos, de alguns usam a expressão fui deixado no banco, né? Eu acho que foi largado. De ser disciplina, de você estar afastado de participar da ceia. Não estou falando só disso. A disciplina como correção das suas atitudes. Às vezes, como você trata os seus irmãos em Cristo, não está legal. E um líder é responsável por isso. Às vezes, uma atitude, uma palavra sua, de baixo calão, no meio do grupo, precisa ser corrigida. E isso serve para todos nós. Mas a nossa tendência, quando a gente é corrigido, é achar ruim. E quando a gente vê alguém que está sendo corrigido, a intenção nossa é de zombar dessa pessoa que está sendo corrigida. E aí vem o problema da igreja de Cristo. Vem um problema na igreja de Cristo. Qual é o problema? Nós cristãos, precisamos entender que nós precisamos amar as pessoas, ajudar as pessoas a se curarem e não apontar somente o erro delas. Um líder, um pastor é responsável por curar vidas. E às vezes tem crente do lado que está vendo o outro que está em disciplina, que foi disciplinado, e está matando essa pessoa no seu falar, na sua palavra. Então, que você tome cuidado. As pessoas que estão à sua volta podem estar passando por momentos de dificuldade. E lembre-se,
Você pode pecar um dia e precisar de alguém que te ajude a corrigir. Precisar de alguém que te ajude a curar a sua alma. E você vai passar pelo mesmo processo. Então tome cuidado para não criticar as pessoas, para não zombar das pessoas, e você estar com uma trave na sua testa. Olhe primeiro para a trave, depois para o seu irmão. Ok? A mesma coisa quem está doente. Alguém às vezes vai fisicamente bem para o hospital, mas está com uma febre. A aparência está boa, mas está quente. Algo interno está errado. Tem uma doença lá, uma bactéria, algo, um câncer que está oculto e que precisa ser curado. A disciplina é para curar o físico, mas não só para isso. É para curar o seu interior, a sua alma, o seu espírito. Curarmos uns aos outros, ajudarmos uns aos outros nessa cura. Então, a leitura que eu trago é Hebreus 12:5. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele. Se o Senhor está te corrigindo, tem uma razão. E você quer dizer que você sabe mais que Deus? Se Deus está te corrigindo, pela sua palavra, Ele usa líderes para corrigir, Ele usa pessoas para te corrigir, é porque Ele tem algo importante com você. Vamos ver já. Outro texto, outro versículo, versículo 11. Na verdade, toda disciplina ao ser aplicada não parece ser motivo de alegria. Todo mundo fica triste quando é corrigido. Mas, porém, mais tarde, produz fruto pacífico. Produz um fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Se você aceita a disciplina, produz um fruto maravilhoso. Então, na igreja, a disciplina, ela é organização, ela é decência, ela é respeito. E também, nós precisamos entender uma coisa. Ninguém gosta de ser disciplinado. Mas é o papel da igreja realizar a correção. Por quê? Olha essa imagem que bonita na tela. Aí está escrito de diversas fontes os atributos de Deus. Deus é tudo isso. Olha só que interessante. Deus é tudo isso. Aqui em cima está a palavra amor. Essa palavra amor, do lado dela está também justo. E embaixo aqui temos 3 vezes santo. Vamos pegar só uma. Se vamos pegar 3 características e atributos de Deus. Deus é amor. E muitos têm pregado que Deus é amor. E glória a Deus por isso. Mas o mesmo tanto que Deus é amor, Deus é santo. O mesmo tanto que Deus é santo, Deus é justo. Então não dá para dizer que Deus me ama mesmo com os meus erros e Ele quer que eu permaneça assim. Ele deixa eu permanecer nos meus erros. Não. Deus quer que você aperfeiçoe, que você melhore. A palavra de Deus diz, Deus é santo, eu sou santo, Levítico 11:45. E a igreja também deve ser santo. Como diz em 1 Pedro 1:16, sede santos porque eu sou santo. Devemos buscar ser parecidos com Cristo. Não viver a nossa vida do jeito que a gente quer. A santidade faz parte da identidade do cristão. Nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, povo de propriedade exclusiva de Deus. E destaco em azul, nação santa. Nós somos chamados para isso, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, quando a igreja não disciplina, a falta de disciplina atrapalha a nossa identidade. Então não acha o líder chato, não acha o pastor chato. Ele está preocupado porque ele é responsável pela parte do corpo de Cristo que Cristo deixou que ele fosse líder. Ele precisa zelar pelo cuidado daquela parte do corpo, porque isso é responsabilidade dele. A não disciplina também acaba destruindo o limite entre o sagrado e o profano, e aí vira uma bagunça. Por isso que é importante a disciplina.
Uma igreja que não disciplina seus membros torna-se mundana. Por isso louvamos a Deus, a nossa igreja tem organização. Nossa igreja é um organismo e a nossa igreja também tem disciplina, também tem correção. Só que ninguém aqui fica apontando, deva ficar apontando um ao outro. Devemos procurar corrigir, ajudar os outros a serem curados. Provérbios 13, 11 e 12. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama. Deus repreende, Deus corrige quem ama. Tem outro versículo 12, 7 e 8 de Hebreus. Enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembre-se de que Ele os trata como filhos. Se Deus não os disciplina como faz com todos os seus filhos, significa que vocês não são filhos de verdade, mas ilegítimos. Ilegítimos. Mas se Deus disciplina vocês, vocês então são amados de Deus. Olha só que forte isso. A correção de Deus mostra que Ele nos ama. Tomem cuidado para não ficar sem a correção de Deus. Tome cuidado para não viver a sua vida de qualquer forma. Porque Deus corrige os filhos legítimos. Qual o objetivo, para encerrando, qual o objetivo da disciplina? Correção, cura, instrução, irmãos. Serve para que a pessoa se arrependa do que ela fez, se reconcilie com Deus e abandone a prática do pecado. Trouxe aqui algumas características, já estou encerrando, que eu passei 1 minuto. Manter a honra de Cristo, proteger a igreja, esse é o propósito da disciplina. Não tolerar a prática do pecado no meio da igreja, frear o pecado e evitar a contaminação. Desenvolver o caráter de Cristo naquele que errou e resgatar o errante. O propósito para o errante é produzir nele uma mudança de caráter, maior intimidade com Deus, mudança de comportamento e produzir a imagem de Deus, nos tornar mais parecidos com Cristo. E as formas de disciplina, rapidamente. Advertência pessoal, visita acompanhada, advertência pública, comunicação escrita, exortação pessoal, suspensão e exclusão do rol de membros. Tudo isso previsto nas Escrituras. Então, nós não podemos viver sem disciplina, porque isso é um dano para a igreja. Sem correção. E que a correção seja para a cura. O processo da disciplina é aceitar a correção, controlar impulsos, ser responsável pelos seus atos, tomar decisões sábias e perseverar na vida com Cristo. Esse é o propósito do processo da disciplina. E o processo da restauração é levar o errante a confessar o seu erro, aceitar a correção, se arrepender e produzir frutos de arrependimento, e mudar, metanoia, mudar a sua mente, e com essa mudança permanecer para sempre com Cristo. Amém? No 1, 2, 3, eu quero que todo mundo fale o seu nome completo. 1, 2, 3. Você entendeu alguma coisa aí? Isso é uma igreja indisciplinada. É uma igreja bagunçada. Então que nós possamos ser ordeiros. Agora, no 1, 2, 3, todo mundo fala glória a Deus. 1, 2, 3. Glória a Deus. Somos o corpo de Cristo. Amém? Deus abençoe vocês em nome de Jesus.